E vaza áudio de Lula no G7 falando um absurdo que deixou até a esquerda estarrecida, de queixo caído. Esse áudio foi vazado e nós vamos mostrar aqui realmente, pessoal, quando a gente achava que não tinha mais nada para acontecer, olha o que acabou de acontecer ali na reunião do G7, ali na França, onde estavam todos os poderosos ali de vários países. O Lula, durante uma conversa no cantinho, soltou algo que é uma verdadeira bomba. Até a esquerda não acreditou nesta fala que nós vamos trazer aqui. Que absurdo e que vergonha. Nós vamos mostrar isso aqui. E mais, pessoal, olha só. Os militares dos Estados Unidos acabaram de mandar um recado forte para as facções terroristas aqui no Brasil, PCC e Comando Vermelho. Vocês vão ver aqui mensagem direta dos militares dos Estados Unidos. E Donald Trump já avisou que não vai aceitar terrorista miliciano à sua volta. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. O informante direto dos Estados Unidos traz uma novidade. Vamos mostrar essas 3 matérias aqui. Antes eu quero te pedir para se inscrever no canal. Se você não está inscrito, se inscreva agora e nos ajude a chegar aí aos 700 mil conservadores e inscritos que estão querendo uma faxina geral nesse país. Vamos para a matéria, a primeira matéria com o Gustavo Gayer, deputado federal, que vai mostrar tudo para nós e voltamos em seguida. Imagine Flávio Bolsonaro numa reunião com líderes internacionais e ele sendo flagrado, gravado, ele falando que ele não é de direita, que ele não é conservador. Que na verdade ele só faz se passar de direita e conservador para conseguir o voto dos imbecis. Imagine se isso acontecesse com Flávio Bolsonaro. Pois é, vamos pro lado oposto agora. Lula foi de penetra no G7. Gente, eu não tô acreditando que esse cara é dele. Lula foi de penetra no G7. Não foi convidado, foi lá para mendigar a atenção do Donald Trump para ver se tirava uma foto com o Donald Trump para pagar de líder internacional. Passou vergonha, Donald Trump encontrou com ele no corredor, nem cumprimentou direito. Pois bem, o Lula tá lá depois da reunião puxando assunto com o povo, porque ele é o bobo da corte. Quem viu a foto do G7 viu, o Lula é o bobo da corte. Então tá ele lá tentando puxar assunto, conversar com alguns líderes internacionais. E agora eles estão fazendo uma coisa que é muito perigosa. Os jornalistas que ficam ali, a imprensa que fica ali nessas salas, eles usam aquelas microfones de alta captação. Que é um microfone que você mira para um determinado lugar, que pode estar a metros e metros de distância, e você consegue ver exatamente o barulho que está acontecendo naquela região. Você deve ter visto isso em filmes de espionagem. Então, microfones de alta captação. Ele é focado no lugar, 100 metros na frente, ele consegue escutar o que aquela pessoa está falando a 100 metros de distância. Pois bem, daqui o Lula conversando com o pessoal, ele achando que estava tudo de boa, porque não tem ninguém com microfone, e ele solta essa fala aqui, ó. Da France também, also também que tem it's okay. O que é isso, prof? What is this to me is the rest. Yes. It's not with except when so muda o caminho dele. That's what you. But it's what you did. It's like you. But science, so it's increase. Everybody expects to be the last living it. Yeah. But you were. You said it's good with that. So for example, say de novo. Eu era um dirigente sindical. E tu até me vai dar que a língua é mal. Essa muito forte dela. Tinha ela não boa sindicalista cara. Tinha ela o boa. Eu nunca vi. Giorgia Meloni, essa aqui eu vou te contar, viu? Nossa, essa mulher é impressionante. Então tá aqui o Lula dizendo, eu nunca fui esquerdista. Peraí, cara, peraí. Eu já vi esse cara falando que ele é comunista e tem orgulho de ser comunista. Como que alguém pode ser comunista e não ser esquerdista? Vamos lembrar de uma fala do Lula em 2025. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista. Como é que é?
significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista. Eu vou ficar mais esquerdista, eu vou ficar mais socialista. Fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista. Que engraçado. Enquanto aqui ele fala o seguinte... Arthur, você não sabe o que você perde o seu. Agora eu vou te falar uma coisa. Mesmo ele tendo falado, ele não vai perder um voto. Sabe por quê? Se fosse com o Flávio Bolsonaro, com o Bolsonaro, cara, a vida dessa pessoa ia acabar. Acabar. Porque a direita é criteriosa, é rigorosa. A direita, assim, ó, vacilou, já era. Tá? Só que quem vota no Lula é um bando de imbecil. Me desculpa, gente. Eu sei que eu não posso... São pessoas desprovidas da capacidade cognitiva de entender a realidade como ela é. Melhorou, então? Beleza, vamos ser mais educados. Mesmo Lula falando para um grupo de líderes internacionais que ele não é esquerdista, ele não vai perder voto. Porque quem vota nele não vota consciente. É um bando de avatar ideológico. Meu Deus do céu. Ele não é esquerdista, meu Deus do céu. Ai, eu fico imaginando se fosse Bolsonaro ou Flávio falando no trem, sendo pego flagrado. Cuidado, hein, que agora essas reuniões aí, ó, líderes mundiais, os microfones são de alta captação concentrada, não deu o nome, né? Então, cuidado, mesmo estando sem microfone, tudo que vocês falarem será gravado. E olha só, agora nós temos outra matéria muito importante para mostrar, porque os militares ali das Forças Armadas dos Estados Unidos acabaram de mandar um recado direto para as facções criminosas aqui no Brasil, e o Lula não gostou nada desse recado. Quem vai trazer para nós é o Paulo Figueiredo, que está também nos Estados Unidos, cobrindo todas essas matérias e notícias, e vai mostrar, depois que foi declarado como facções terroristas o PCC e o Comando Vermelho, e que o Lula não gostou nada disso, olha só o que vai acontecer agora. Confira aí. A própria pesquisa de ontem da Quest, publicada por toda a Globo, contratada pela Globo, mostra que 60% da população brasileira acham que mesmo depois dessa campanha gigantesca de lobistas de traficantes de todo o país, 60% da população brasileira acha que o Comando Vermelho e o PCC devem ser considerados terroristas pelo governo brasileiro. E todo levantamento que a gente traz aqui tem sempre o mesmo resultado. O povo aprova a designação, o povo quer combate duro com crime organizado. Se necessário, bandido que reage à polícia, bom é bandido morto. Se reagiu contra a polícia, vai comer capim pela raiz. Pô. E eu tenho certeza que é isso que vocês concordam. Mas é muita gente ganhando dinheiro, entendo. A esquerda tem um componente ideológico, mas por trás de todos esses maconheiros, esses empresários lobistas, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Quando que uma pesquisadora dessa devia estar catando lata. Mas ela arrumou um bilionário e virou boca de aluguel para promover as ideias do bilionário globalista. E aí ela arruma uma mamata. Esses caras têm orçamentos de dezenas de milhões. E a gente retorna aquele debate, né, aquele questionamento. Ora, se a ampla maioria da população apoia uma pauta, por que um governo que quer se eleger faz de tudo para que isso não aconteça? Fez de tudo para impedir, quer reverter. Pô, você precisa ser muito tapado para não entender que esses caras estão, de fato, sendo cúmplices do crime. Não está satisfeito? Vamos dar mais exemplos. Vou mostrar para vocês que isso é evidente. E que qualquer organização que tenha alguma ligação com o combate ao crime organizado, ela é eventualmente sabotada pelo ecossistema que envolve a mídia, ONGs, bilionários globalistas, o judiciário, o governo Lula. Qualquer ação de combate ao crime é boicotada. Ontem, nós tivemos uma enorme vitória na CCJ, na Câmara dos Deputados, que debateu o ponto de extrema importância, aliás, um projeto que no Senado do Flávio Bolsonaro, no combate ao crime, que também tem uma aprovação popular estrondosa, quase 90% de aprovação, que é a redução da maioridade penal. Essa contra a maconheira lá da Sul da Paz estava defendendo. Não sei se fuma maconha ou se usa outras drogas. Não, me recuso a achar que uma pessoa em sã consciência, em estado de saúde mental normal, compareça à televisão para falar um troço daqui. Mas voltando aqui à redução da maioridade penal,
teve a votação ontem, e como que o governo e os partidos de esquerda, o partido da base do governo Lula se posicionaram. Spoiler. Obviamente a favor dos bandidos. Olhem a lista de votação. Peguem os deputados de direita, o Alfredo Gaspar, a Bia Kicis, a Júlia Zanata, o Nicolas, o Marcos Feliciano, o Marcos Polon, o Zé Trovão, todo mundo foi favorável. Até o pessoal do Centrão, do Republicanos, União Brasil, a maioria do PSD, todos que não são de esquerda foram favoráveis. Você imagina que então foi aprovado de forma unânime, mas é claro que não. Quem votou contra a redução da maioridade penal? Quem votou contra foram os mesmos de sempre. O PT, o PCdoB, o Rede, o PSOL, todos os partidos de esquerda sendo contra a pauta de combate ao crime organizado. É coincidência? É triste. É triste. É triste chegar nos Estados Unidos e os caras olharem e falarem: pô, mas o seu governo vem aqui fazer lobby para traficante. É triste ir lá vir aqui pedir ajuda e ver que tem um Estado estrangeiro mais alinhado com o povo brasileiro do que o nosso próprio governo, os nossos próprios representantes eleitos. É uma diferença muito gritante. A gente não pode esperar muita coisa do Lula, mas é muito gritante. É gritante em todas as áreas do governo e com efeito até nas nossas Forças Armadas, que continuam, aliás, muito atentas e vigilantes ao seu dever constitucional de caiação de meio-fio, combate de mosquito, distribuição de cachorro-quente nas paradas de 7 de setembro, porque o que restou foi isso. Certamente defesa nacional não tem sido uma das atividades. Até porque, vejam o que o governo Lula fez no início dessa semana, segundo reportou a CNN. Governo corta a verba e exército suspende a ação na fronteira contra o crime. Reportagem da CNN. O contingenciamento de 4,3 bilhões para o orçamento da defesa desse ano levou o Exército Brasileiro a suspender operações em curso na fronteira do Brasil de monitoramento contra o crime organizado. Fontes que acompanhavam a operação relataram à CNN que dos 4,3 bilhões previstos, cerca de 1,5 eram destinados especificamente ao Exército, que vinha desenvolvendo operações na fronteira. Cara, é muito difícil para um petista negar a ligação do Lula com o crime organizado. Viralizou um corte meu no SBT falando aqui só algumas evidências. É cada vez mais difícil. Você vai mostrar essa notícia para o seu amigo petista, ele vai dizer o quê? Porque o coitado ficava dizendo que o argumento era que o governo não queria designação porque era para proteger a soberania. E agora está cortando... Eu pergunto para a moça do Sul da Paz, agora o governo Lula está cortando verba das Forças Armadas de combate ao crime organizado lá nas fronteiras, também para quê? Para defesa da soberania? Parece até que eles estão esvaziando, né, as nossas instituições que podem combater o crime organizado. É por isso que a ajuda tem que vir de fora antes que a gente se torne um narcostado completo. Será que a gente não virou? O contraste entre como os americanos tratam o bandido e como o governo Lula e todo esse ecossistema tratam bandidos é gritante. Vejam, por exemplo, a reportagem que o Metrópolis trouxe sobre a primeira reação dos militares dos Estados Unidos à classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. As Forças Armadas brasileiras não falaram nada, só ficaram sem dinheiro. Mas vejam como reagiram nos Estados Unidos. O hemisfério ocidental é nossa vizinhança e os narcoterroristas que buscam exportar drogas e mortes para as nossas fronteiras serão desmantelados. Aí sim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só isso já seria o suficiente para mostrar quem está bem mais contra ou a favor do povo brasileiro de bem, né? Mas eles continuam. O comando também afirma que está negando o espaço de atuação a atores malignos e seus representantes no continente. Por fim, reitera que a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas amplia a capacidade de ação do Departamento da Guerra contra grupos criminosos na reunião. Puta! Enquanto a esquerda vai para os Estados Unidos fazer lobby, os Estados Unidos estão fechando o cerco contra os caras. Eles querem mais do que só designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eles querem desmantelar esses agentes malignos. E já nos deram uma excelente notícia. O Departamento de Estado incluiu no seu pedido de orçamento para 2027 um aumento destinado de recursos destinado ao combate ao narcotráfico no hemisfério ocidental, incluindo o Brasil.
Eu estou lendo aqui o documento. Na América do Sul, o INL aproveitará uma oportunidade geracional para fortalecer os laços com a onda de novos governos pró-Estados Unidos, expandir a cooperação em aplicação da lei e combate ao narcotráfico, reforçar os Estados Unidos como parceiro de segurança preferencial, enfrentar ameaças regionais emergentes de TCO e FTO, Foreign Terrorist Organization, terroristas de organizações, que é o caso do PCCV, e lidar com a produção e tráfico de narcóticos e produtos químicos precursores. Na Colômbia, o INL, a Colômbia, que a princípio agora vai sair da mão dos amigos do Lula, o INL se concentrará nas prioridades centrais de combate aos narcóticos, combate ao crime organizado transnacional e dissuasão criminal, incluindo o apoio a plataformas aéreas associadas. Outra assistência poderá ser fornecida a Argentina, Brasil, tá contando que o Brasil vai virar, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, não sei como é que tá, não sei se saiu o resultado, tava na beira para sair, a direita estava ganhando por um pentelho, a esquerda passava, acho que a direita agora ficou na frente. E Uruguai. Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Porque são duas notícias. O governo Lula cortando a verba de combate ao tráfico e o governo Trump dando mais verba para o combate ao tráfico. No Brasil. Tempos bizarros. Em que para combater a criminalidade no Brasil, a gente precisa recorrer aos Estados Unidos. Abriu espaço para fazer um pequeno agradecimento ao Bruno Engler, que exaltou a decisão americana de ajudar o Brasil. Bota o vídeo aí do Bruno Engler, por favor, Gabriel. Aqui um voto de congratulações ao Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pela importante articulação que os três realizaram, conseguindo que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas. Depois do vexame do governo Lula, em que toda a diplomacia brasileira e o próprio presidente da República foram ao Trump implorar para que essas facções não fossem classificadas como terroristas, foi preciso que esses homens, Flávio Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, tomassem a iniciativa para desfazer o lobby pró-crime do governo brasileiro, do governo Lula. E a gente aprova esse voto de congratulações para mostrar que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia tem lado, e é o lado que combate o crime organizado e que está contra essas facções terroristas, diferente do governo federal. Sempre deixei claro aqui que essa conquista é resultado de uma luta travada durante anos em prol de fazer o bem ao povo brasileiro. E não é a luta minha, é a luta das pessoas que verdadeiramente se preocupam com o Brasil. Sejamos sinceros, o sujeito tem que ser muito tapado, o militante não tá nem aí para ver a verdade, para conseguir repetir qualquer coisa que o Lula, o Janones falarem sobre isso, porque se o cara faz isso é porque não tá nem aí pro Brasil. É o cara que quer que o time político dele vença a qualquer preço. Aliás, o Janones estava se gabando disso, né? Num vídeo, acho que ontem. Não deu tempo aqui, porque a gente não teve programa ontem de falar sobre isso. Se gabando, não. Fala o que tiver que falar. O negócio não tem problema mentir, não. Mentir é tranquilo. O importante é fazer a militância, né? A gente sabe quem é o pai da mentira. Pois é, vocês se lembram do Eduardo Tagliaferro? Então, aquele que o Alexandre de Moraes perseguiu e ele teve que fugir do Brasil, está exilado ali no exterior. Olha a revelação que ele tem para trazer. Ele foi ali na Rádio Auriverde, fez uma entrevista e falou algo que é um absurdo, pessoal. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Olha o que o povo brasileiro está sendo proibido de fazer, um cidadão brasileiro, e isso pode chegar aí na sua casa. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que trazer aqui essa matéria. Veja aí, o pessoal da Rádio Auriverde entrevistou o Tagliaferro e veja a revelação. É caótico o que ele vai falar, confira. Eu queria que você contasse, desde o início, Tagliaferro, essa tua saga diante dessa bateção de cabeça da justiça no Brasil. O que está acontecendo, Tagliaferro? Pois é, Pitoli. No Brasil hoje, trabalhar é crime, né? Você viu que eu fui nomeado num processo no Paraná, eu não sabia dessa nomeação. No outro dia, salvo engano, a imprensa, na verdade Metrópolis, fez uma divulgação que eu tinha sido nomeado num processo a qual uma das partes era o Banco Itaú e que eu ia atuar como perito, ou seja, que eu ia trabalhar, né? Mas o barulho foi tão grande que o Conselho Nacional de Justiça intimou, né, a juíza que me nomeou
bem como a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, para prestar esclarecimentos, né? Por que tinham me nomeado, por que tinham colocado eu para trabalhar. E, diante disso, a juíza, óbvio, me desnomeou, e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná me mandou um e-mail para que eu me defendesse referente a uma manifestação que eles fizeram dentro do sistema do Tribunal de Justiça do Paraná, que sobre eu ter que trabalhar, né? Por que eu quero trabalhar? Uma coisa mais ou menos desse gênero, Pitoli. Eles estão perguntando por que você quer trabalhar? Pois é, Pitoli. Na verdade, eles estão contestando o fato de eu atuar como perito, estando eu denunciado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu não sou condenado, não tem trânsito em julgado, só que eu não posso trabalhar. Ou seja, antes mesmo de condenado, eu já tenho uma pena, e essa pena, ela se transmite aos meus familiares, né? A minha família, minha esposa, minhas filhas, né? É um absurdo, né, Pitoli? É um absurdo. Mas, por exemplo, se você trabalhasse, você teria como receber hoje? Olha, Pitoli, teoricamente não teria como receber, porque eu não tenho conta corrente, né? A conta corrente está bloqueada. Até tenho, mas está bloqueada. Mas não impediria de eu trabalhar, esse dinheiro cair lá e ele ficar lá um dia, sei lá, algum familiar meu entrar, pedir desbloqueio, ou essa situação acabar, mas o dinheiro ficaria numa conta a qual eu não tenho acesso mais. Inacreditável. Agora, Tagliaferro, embora você já tenha mencionado, você já foi condenado no Brasil? Não fui condenado no Brasil, não, Pitoli. Eu estou sendo julgado ainda, né? Fase de alegações finais, tudo, mas não tenho condenação. E o interessante, Pitoli, é o fato de eu ter sido nomeado pelo sistema do próprio Tribunal de Justiça, né? E o próprio Tribunal de Justiça pedir para que eu esclareça o porquê que eu fui nomeado, porquê que com um processo no STF eu aceitei a nomeação. Eu nem me manifestei na nomeação, Pitoli. Mas, o Tagliaferro, essa nomeação ela acontece meio que automaticamente? O teu nome deveria estar no sistema, ou acho que estava ali no sistema, e o sistema sorteia e você foi designado, é isso? Escolhido para aquilo? Exatamente. O sistema, ele vê o currículo do perito, né? Vê a ação, e ele automaticamente faz o sorteio, né? De acordo com a capacidade do perito e necessidade do processo. Tá. Você é o escolhido, não pode trabalhar, não pode receber, e assim a gente vai sufocando, asfixiando financeiramente, né, quem trouxe uma mensagem, e ao invés de olharem para a mensagem, como eu mencionei há pouco, vão em cima do mensageiro. Max Cardoso está conosco, Edu. Max, o Tagliaferro está te ouvindo. Boa tarde, Eduardo Tagliaferro, prazer estar falando contigo. Olha, eu fico impressionado. Assim, em primeiro lugar, eu queria falar que você tem aí todo o meu apoio, porque você não pode trabalhar, ou seja, que tipo de condenação é essa, né? Que tipo de punição é essa? Porque condenação não há, o que torna tudo ainda mais esquisito, né? Que tipo de punição é essa? Qual foi o crime cometido que te impede de ser perito nesse relatório? É o crime de você ter denunciado uma irregularidade? Porque eu não consigo ver outra coisa que você tenha feito. Então, quer dizer que agora todos os peritos, todas as pessoas que trabalham, elas não podem ver uma coisa de errado e denunciar, né? Então, é uma coisa assim, muito, muito esquisita, que, óbvio, só poderia acontecer na justiça brasileira. E eu queria, Tagliaferro, que você contasse um pouquinho para as pessoas, até para relembrar as pessoas, desde quando você tem as suas contas bloqueadas, desde quando, basicamente, você não consegue mais sobreviver com qualquer coisa que você pudesse fazer no Brasil, né? Você poderia trabalhar à distância, mesmo morando na Itália, mas esse direito foi retirado de você, lembrando, sem nenhuma condenação, não é isso? Boa tarde, Max, prazer estar com você aqui. E, de fato, é assim que funciona a justiça no Brasil, né? Eu sirvo como exemplo, não só para peritos, como para toda a nação, de que não se deve denunciar qualquer tipo de irregularidade ou crime praticado pelo judiciário. Uma vez que você denuncia, que você faz o teu papel de cidadão, de servidor público e mostra a verdade, as coisas erradas que acontecem dentro da justiça, você é punido. De que forma?
perseguido, processado, ainda não condenado, mas com certeza seria muito condenado, e impedido de dar o sustento à sua família, Max. Ou seja, eu não posso sequer trabalhar para que minha família, que não tem nada a ver com a história, aliás, eu não tenho culpa nenhuma dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes e seu gabinete. Ao contrário, eu trouxe a verdade. Mas a minha família paga por isso. Ela paga por eu ter falado a verdade, por eu ter sido honesto, por eu ter sido um brasileiro direito. Então, há quase um ano, o bloqueio das minhas contas se deu no dia 31 de julho de 2025. Nós estamos aí há um pouco mais de 30 dias desses bloqueios. Se não fosse a doação feita pelo povo através aqui da própria Auriverde, as minhas filhas estariam passando fome, eu estaria aqui passando fome. É assim que funciona o nosso judiciário, é assim que funciona a nossa justiça brasileira. Alexandre de Moraes, ele faz uma estagnação financeira na pessoa, que a pessoa acaba passando fome se não tiver uma ajuda de alguém, uma boa ajuda, entendeu? Ele mata a pessoa, mas engraçado, Max, que ele não mata a organização criminosa, que é o PCC, o Comando Vermelho, os verdadeiros bandidos, políticos corruptos, eles não fazem esse tipo de ação, eles não fazem essa estagnação financeira. Ao contrário, ainda dão habeas corpus para deixar essas pessoas soltas, livres e continuando a cometer crimes. Agora, aqueles que denunciam crimes, Max, passam pelo que eu e minha família estamos passando. É inacreditável. Zizi, o Eduardo Tagliaferro está te ouvindo também. Obrigada, Tagliaferro, por estar aqui. Sempre ouvi-lo é alguma coisa que faz a gente vislumbrar o que a gente está vivendo no país em termos de destruição do Estado de Direito. É uma coisa que me toca muito. A gente sabe que as medidas cautelares, seja no processo, no inquérito policial, seja no processo, elas têm que estar na lei. E você falou de você estar... na verdade, Pittoli falou de você estar passando por um bloqueio, você falou, e Pittoli também, e um bloqueio não relacionado a crime algum. É sua família que está sendo sufocada financeiramente, e isso não está no Código de Processo Penal. Mas eu queria saber de você o seguinte: o que é que tem de processo aberto contra você? Quais são as medidas que foram já decretadas, né? E qual a perspectiva da finalização de um processo eventual que esteja acontecendo? Desculpe se eu fiz muitas perguntas. Não, boa tarde, é um prazer estar com você aqui também. Infelizmente, esse é o nosso atual Brasil, né? Eu fui acusado, aliás, eu sou acusado de vazamento de sigilo profissional, ou seja, se é um vazamento de sigilo profissional e não é uma fake news, óbvio que o conteúdo que eu trouxe à tona, que eu trouxe à imprensa, é um conteúdo verdadeiro. Trata-se exatamente de irregularidades cometidas dentro do tribunal, dentro do gabinete de Alexandre de Moraes, para perseguir pessoas que são opositores ao regime atual e que colocam em risco a própria cadeira de Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes tinha já um problema com o Bolsonaro. E, diante disso, ele precisou eliminar a direita para que ele continuasse como ministro do STF. Uma vez a direita eleita, uma vez a maioria de direita, ele tinha o risco de ser impeachmentado. Bom, com isso, eu fui sufocado financeiramente. Eu até perdi um pouco das perguntas, me perdoa. Eu posso repetir. Eu quero saber quais são os processos abertos, quais são as medidas e qual é a perspectiva, né, de um julgamento final. Vamos lá. Os processos abertos. Eu estou respondendo pelo vazamento de sigilo profissional, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, eu atuei junto com o Moraes, a pedido dele no gabinete, no famoso 8 de janeiro do golpe. E hoje eu sou acusado de ter dado um golpe no Brasil, de prejudicar a República, de tentar derrubar a República. Só não sei com o quê? Com a verdade? É isso que se derruba uma república? Então, se eu estou com a minha verdade tentando derrubar uma república, é sinal que a república atual cometeu crime. Pois é, pessoal, mais uma vez a gente viu, né, o Lula e a esquerda passando vergonha, agora é uma vergonha internacional. Nós mostramos aqui no início desse vídeo, o Lula, para poder pagar de bonito, foi ali no exterior, ali no G7, né, o encontro das nações mais poderosas do planeta, e outros convidados também que estavam ali,
E aí, para não ficar feio, e eles já sabem que a esquerda tem perdido espaço na Europa, tem perdido espaço na América do Norte e também aqui na América do Sul. Agora, por exemplo, nós tivemos ali no Peru as eleições e a direita ganhou também. E aí o Lula, envergonhado, não quer passar vergonha, ele chegou a falar esse absurdo. Por que um grande absurdo? Porque ele é de esquerda, ele defende o socialismo, o comunismo, mas diante de autoridades que são de direita ou pelo menos centro-direita, ele tentou pagar de bonito e falou: não, não sou de esquerda, não sou de esquerda. Que vergonha! Deveria ter vergonha na cara e assumir. Pelo menos o Putin e o Xi Jinping, pelo menos eles assumem em todo o tempo que eles são sociocomunistas, que eles são esquerdistas, progressistas, que eles têm essa cultura. Pelo menos eles não negam em público. Agora o Lula deveria ter vergonha. Se eu fosse de esquerda aqui no Brasil, eu pularia fora do barco agora mesmo, porque o meu representante ir lá fora e não assumir a sua identidade. Imagine você, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, você torce para o Flamengo, né? Um time muito conhecido no Brasil inteiro. Você viaja lá para fora e de repente estão conversando ali, né? Torcedores do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain. E aí alguém pergunta assim: qual que é o seu clube? Não, eu não torço para time nenhum, não. Eu gosto das seleções. Eu gosto da seleção do Brasil, seleção do Paraguai, dos Estados Unidos. Ah, pois é, eu sou do Barcelona, eu sou do Real Madrid. Que vergonha! Aí ele vai e nega ali realmente a sua personalidade. O Lula, pessoal, o povo brasileiro já devia saber que realmente nós precisamos de uma mudança geral, porque não dá para confiar. Olha só, enquanto o Donald Trump mantém a pose, mantém a linha ali, e como ele falou mesmo, né, que ele está à frente ali das nações aqui da América, que ele assumiu o protagonismo, por exemplo, para terminar com guerras, por exemplo, para prender o Nicolás Maduro, por exemplo, para ir ali no Irã e acabar com aquele regime ali, aquela ditadura. E aí, enquanto ele assume a sua posição, nós temos, por outro lado, o Lula fazendo o povo brasileiro passar essa vergonha. Agora, essa informação de que os militares estão recebendo até mesmo ali um ganho a mais, um aditivo de verba para poder se fortalecer contra o crime organizado, os terroristas, os milicianos na América, essa notícia caiu como uma bomba aqui no Brasil. E agora, algumas empresas, bancos, já começam a se precaver. Por quê? Preste atenção, pessoal. Quando os Estados Unidos começarem a vir passar o facão nessas organizações terroristas aqui no Brasil, instituições bancárias, empresas grandes que fizeram acordos ou tiver pelo menos um lastro do dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, vão ter problemas sérios. Quando o facão passar, não vai sobrar ninguém. É o que aconteceu, você viu aí, inclusive o ministro Barroso teve que sair do Supremo Tribunal Federal porque não aguentou a pressão, né? Cancelamento de visto, lei magnífica, taxação, e aí pulou fora do barco. E o mesmo vai acontecer com essas facções terroristas. Pessoal, temos que entender que o mundo hoje é globalizado. O mundo hoje é uma coisa só. O que acontece lá no Japão afeta diretamente aqui no Brasil. E o Lula, sabendo disso, agora diz que não é mais de esquerda. Não, agora eu sou de centro. Não é nem de direita nem de esquerda, ele é de centro. Pois é, me engana que eu gosto. Você acreditou nessa mentira? Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. E se inscreve no canal, pessoal. Estamos quase chegando aí a 700 mil e você vai nos ajudar por isso, para que nós possamos apoiar uma faxina geral nos três poderes no Brasil, porque realmente, tem gente boa nos três poderes, mas tem muito fruto podre. E é esse que nós queremos que não continue. Vamos ficando por aqui e até a próxima.